Bom dia, professor. Bom dia, Colombo. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Eu fiquei muito bem impressionado pelo discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Observe a diferença com o último quadrênio presidencial. É condição analítica sine qua non. Observem a diferença do discurso e como ele foi ouvido num fórum internacional, o presidente da República Federativa do Brasil. Nenhum daqueles temas exóticos, absurdos, do extremismo do quadrênio presidencial anterior foi tocado nessa reunião. Foi colocado o dedo nas feridas das questões essenciais do mundo e o presidente está de parabéns. Primeiro, por ter lembrado que os fóruns plurinacionais não funcionam. Então não adianta reuniões chegarem a decisões importantes e os fóruns plurinacionais, como por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que veio da Carta de São Francisco, de 1945, ela hoje não tem a função que deveria ter no mundo. É necessário reformar a ONU e lá ser um instrumento de aprovar essas resoluções e colocá-las em prática. Isso é essencial. E o Itamaraty, que não é mais um Estado pária, como no quadriênio presidencial anterior, veja a diferença, o respeito que o presidente ouvido, né, discutiu o Conselho de Segurança da ONU, que são formados por 15 países, 5 permanentes, que são as 5 grandes potências, e 10 rotativos. O Brasil, no momento, é membro permanente. Isso tem de ser reformado. O mundo não é o mesmo de 1945. O presidente tocou com muita propriedade no Banco Mundial e no FMI. Idem. Quem quiser ler como é que foi criado o Fundo Monetário Internacional, essas reuniões do final da guerra, pode passar nas memórias do Roberto Campos, avô. Não o neto. Lanterna na popa lá tem, que ele é representante brasileiro, ele dá todos os detalhes, inclusive informações muito interessantes sobre um dos grandes, se não o maior economista do século XX, que é o John Maynard Keynes, o Lord Keynes. Bem, ele tocou num exemplo de unidade que deu certo. E olha o conhecimento histórico. De ouvido pode ser, mas não importa. A União Europeia. 2 guerras mundiais. Quantos milhões de mortos no continente europeu? Quantos? 20, 30, 40, 50 milhões? E conseguiu-se construir. E aí, De Gaulle e Adenauer, França e Alemanha, inimigas históricas, inclusive nas 2 guerras mundiais, construíram a unidade europeia. E, a posteriori, o mercado comum até chegar à comunidade europeia. Por que não realizarmos isso? E ele fala na América do Sul. É uma questão importante, é um desafio, claro que é um desafio, nós somos diferentes. A América Portuguesa era uma coisa, a América Espanhola era outra, de colonização espanhola, entenda-se. Então, tocou num outro ponto muito importante e falou numa questão central. Veja o nível da argumentação, o que me impressionou foi isso. Não teve ok, tá ok, não teve palavrão, não teve linguagem religiosa, pseudo-religiosa, que no fundo é um Asmodeu. Não, a questão da desigualdade. E aí tinha membros da Organização da Unidade Africana que ele fez referência. E aí o livro do Thomas Piketty é essencial, Breve História da Desigualdade. Dá uma olhada no capítulo 4 para ver o que fizeram com o Haiti. O Haiti é a primeira colônia da América Latina independente em 1804. Desde os anos 20 do século XIX, ela pagou indenização para a França, que era a sua metrópole, até os anos 60 do século XX. Quer dizer, um local que se libertou da metrópole pagava indenização. E foi a primeira revolução de escravos vitoriosa da história. E hoje o Haiti o país mais atrasado na América Latina, e vocês sabem. Então o presidente conseguiu falar para o mundo, ser ouvido, respeitado, e as questões que ele colocou foram fundamentais. Eu posso dizer e concluir, tem sempre enormes discordâncias político-ideológicas, não pessoais, que eu conheço desde 1977, de São Bernardo do Campo, mas fiquei orgulhoso. Eu fiquei orgulhoso do presidente da República. Não deu aqueles escorregões que vez por outra tem dado ultimamente. Foi perfeito na questão analítica, foi ouvido, respeitado, e eu espero que agora se coloque em prática o que foi falado nessa reunião.